Como que o Wanderson foi de um reserva no Inter até um coadjuvante muito importante para o time do Cruzeiro que hoje briga para ser campeão do Campeonato Brasileiro? Nesse vídeo eu quero te falar como que ele se tornou uma peça tão importante do técnico Leonardo Jardim e acabou que aqui no Internacional foi um jogador que não foi dada a devida atenção. Nesse vídeo eu quero te falar mais informações sobre esse atleta e também por onde ele anda. Se tu quer saber de outro jogador que já passou pelo Inter ou é cria da categoria de base, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer num vídeo futuro. Mas eu só peço para te deixar o teu gostei nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é bem importante. Para quem não sabe, o Wanderson foi um jogador que chegou ao Inter lá atrás, em 2022. Na época, o Inter chegou a pagar 4 milhões e meio de euros. Uma das contratações mais caras da história do clube, só para tu ter uma ideia. E principalmente o Inter conseguiu graças àquele conflito que acontece ainda entre Rússia e Ucrânia, quando naquele momento o Krasnodar da Rússia acabou liberando todos esses jogadores e um deles foi o próprio Wanderson. Ele chega a ficar aqui um período de um ano por empréstimo e depois disso o Inter consegue efetivar a compra dele em definitivo. Só que o grande problema do Wanderson nunca foi o valor que o Inter pagou nele, por mais que fosse um valor alto, e sim o seu salário. Porque desde o primeiro dia aqui no clube, o Wanderson sempre foi um jogador que recebeu algo em torno de R$ 1 milhão por mês. Sim, um dos maiores salários do clube, e isso há quase 3 anos atrás. E esse sempre foi um dos principais argumentos que fizeram o Wanderson ter que deixar o Inter. E por mais que o Inter tenha segurado ele em muitos momentos, principalmente em 2023, quando o Inter chega na semifinal da Libertadores, o Wanderson naquele momento tinha recebido algumas propostas bem importantes, inclusive da Europa e até mesmo da Arábia Saudita. Mas o Inter prefere segurar o jogador, sabendo que poderia chegar longe na Libertadores. E até acontece, né? Por muito pouco e por pouca culpa do Wanderson, o Inter não chega naquele momento na final. Mas, principalmente no Cruzeiro, é quando o Inter consegue uma liberação de graça. O Inter não ganha nada com a liberação do Wanderson e só acaba tendo uma situação que o Inter passa a não pagar mais o salário dele, que era o salário de 1 milhão por mês. E o Cruzeiro passa a ter esse salário para si, que ainda é 1 milhão, que é um salário de protagonista. Algo que o Wanderson nunca conseguiu ser no Inter e nunca conseguiu ser na carreira, porque ele nunca foi um coadjuvante, um protagonista, e sim um coadjuvante. E agora no Cruzeiro, com o Leonardo Jardim, novo técnico que eles têm, ele consegue fazer exatamente essas situações. Por mais que em 18 partidas ele não tenha nenhum gol marcado e tenha somente uma assistência, todo jogador gostaria nesse momento de estar no Cruzeiro na função que está o Wanderson. E o Wanderson é o jogador perfeito para cada treinador. Todo treinador gostaria de ter esse jogador, porque ele consegue ser o equilíbrio entre a marcação e o ataque. Ele é um jogador que ataca muito bem o espaço, que tem o drible, que tem um poder de marcação muito bom, que consegue estar em todos os lados do campo, que é um jogador que se entrega muito, que tem um físico e que tem uma intensidade. E que conseguiu se achar muito bem no esquema, jogando aberto pela esquerda, criando muitas situações. Nesse momento, em 18 partidas, ele já teve 32 passes decisivos. Ou seja, ele tem a cada quase 2 partidas 2 passes decisivos. Além disso, ele tem uma média de dribles certos também muito alta para esse momento do Cruzeiro. E ele sim é uma das peças fundamentais. Mas lembrando, como um coadjuvante perfeito para o Matheus Pereira e um coadjuvante perfeito para o Caio Jorge, que hoje, inclusive, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E no Inter, naquele momento, queriam dele um protagonismo que ele não tem, protagonismo que ele nunca teve. Protagonismo que naquele momento tinha que ser do Alan Patrick e era, ou do próprio Ener Valencia, que acabou não conseguindo ter isso dentro da Libertadores, mas principalmente na semifinal, por mais que nas quartas e nas oitavas tenha sido um atleta muito importante. E hoje, a grande situação que o Wanderson já falou, inclusive sobre a chegada que ele fez e sobre a saída que ele teve no Inter, é que ele consegue ser um jogador que consegue ter toda essa importância de um coadjuvante, porque é uma posição e é um modelo que todo time precisa. Todo time precisa daquele operário. E o Wanderson, ele é aquele operário, mas ele também é um operário que no momento certo tem qualidade suficiente também para definir uma jogada, ou para dar um passe muito importante, para criar uma situação nova, mas também para marcar. Principalmente com esse novo Cruzeiro que hoje joga com 3 volantes e tem como Wanderson uma única válvula de escape. Mas uma única válvula que se tornou muito importante para um time que na temporada passada não tinha nada, para um time que chegou a ser eliminado no começo do ano da Sul-Americana em último lugar, para hoje ser um time que briga pelo título do Campeonato Brasileiro e até neste momento já tem pontuação para isso. Mas e tu, torcedor colorado? Tu gostava do Wanderson? Tu tem saudades desse jogador? Tu acha que hoje ele teria espaço no time do Roger Machado?
Deixa aqui nos comentários a tua opinião, porque hoje o Wanderson tá gastando a bola no Cruzeiro.